Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para a nossa segunda lição, no dia 9 de abril de 2023, e muito feliz, também, por estar aqui, por saber que iremos novamente compartilhar um pouco, da Palavra de Deus e trazer aqui mais uma lição extremamente importante para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual, cujo título é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. É um tema extremamente complexo, mas um tema que vai nos dar, mediante o Espírito Santo, uma enorme sabedoria de como conduzir o nosso lar, de como conduzir a nossa família. E aqui nós temos o texto áureo que diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Irmãos, a leitura, ela se encontra em Gênesis, capítulo 25, tá? Quem está com a Bíblia aí aberta, é em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19. Então, pode pegar a Bíblia aí e abrir em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19. Nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre o tema A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Irei começar a leitura e os irmãos que estão em casa aí acompanham tanto pela lição ou pela própria Bíblia. E diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Irmãos, essa leitura, é uma leitura extremamente interessante no início, da Bíblia, onde trata da formação do povo do Senhor. E aí a gente a Bíblia começa com a história da criação, depois vai caminhando Adão e Eva, e aí vai caminhando até chegar aqui a esse ponto. Tivemos aí Abraão, e depois aqui logo em seguida, Abraão gerou a Isaque. E a partir daqui nós temos uma enorme lição para ser dada à nossa família. E inicialmente, nós lembramos lá uma passagem de Efésios, onde o apóstolo Paulo, e é muito comum que a gente, quando vá pregar, a gente sempre diga que, óbvio, é necessário que os pais sejam respeitados pelos filhos. Nós, filhos, devemos respeitar os nossos pais. Em Gênesis fala que, se quisermos prolongar os nossos dias na terra, que nós venhamos a respeitar o nosso pai e a nossa mãe. E é interessante que essa passagem, ela é muito pregada, ela é muito ressaltada, afinal ela é extremamente importante, porque traça dentro do lar o respeito que os filhos devem ter com os pais. Mas é interessante mostrarmos também que lá em Efésios, Paulo, ele diz que os pais também não devem aborrecer os seus filhos.
E aí então nós devemos ter um cuidado. E como é que um pai ou os pais podem aborrecer os seus filhos? Existem inúmeras formas de aborrecimento, mas a gente vai focar um pouquinho, né, na lição de hoje. E aqui ele deixa muito claro que uma das maneiras, né, de se aborrecer os filhos é mostrar uma predileção. Então aqui o enorme erro, né, de Isaac e Rebeca foi mostrar uma predileção, cada um por um filho distinto. E essa demonstração de predileção, ela acaba, de uma certa maneira, desestruturando o lar. Porque quando um filho percebe, né, que um pai ou uma mãe tem a predileção, né, por algum dos que estão ali, isso acaba criando uma desarmonia no lar. Isso acaba criando uma instabilidade emocional, uma instabilidade psicológica, né, naquele filho que percebe a predileção de um pai sobre outro. É muito interessante que muitos filhos hoje em dia brincam, né, principalmente quem tem 2, 3 filhos, e ficam brincando com os pais, dizendo assim, olha, você ama mais fulaninho do que a mim, mas os pais dão a resposta sempre sábia e dizem, não, a gente ama todos igualmente. E isso é uma lição muito sábia que os nossos pais sempre nos dão, né? E tenho certeza que você em casa já deve ter passado, você que tem vários irmãos, né, já deve ter passado por isso também, uma brincadeira que um irmão solta para o pai, dizendo, você tem predileção, e o pai sempre fica chateado e diz, não, eu amo a todos igualmente, o que eu fiz por um, eu fiz por todos. E é interessante que fica na brincadeira porque o próprio filho percebe que dentro de um lar que tem harmonia, não dá para perceber, e afinal o pai não tem predileção por ninguém. Há um amor tão igualitário, né, que a gente diz que é na família que nós podemos entender muitas vezes o amor que Deus tem pelos seus. Deus não tem predileção pelos seus filhos, Deus ama a todos igualmente. Não é à toa que em Tiago, né, lá no livro de Tiago, ele fala justamente que Deus não faz acepção de pessoas. Foi justamente uma crítica, né, que Tiago estava fazendo à igreja, onde percebia que alguns, por terem um pouco mais de condição financeira, eram um pouco mais bem tratados na igreja. E Tiago ele faz uma crítica ferrenha e diz, olha, Deus, nosso Pai, ele não faz acepção de pessoas, tá? Ele olha a todos igualmente. E é interessante, gente, que é na igreja do Senhor que a gente consegue ver essa igualdade de amor que Deus nos trata. É na igreja do Senhor onde todos estamos ali sentados para adorar o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E é interessante que quando a gente está lá, você pode perceber nos púlpitos da igreja, pode perceber até mesmo, né, na nave da igreja, que há uma igualdade que só Cristo pode colocar e demonstrar um amor igualmente. Às vezes nós temos iletrados, nós temos pessoas com doutorado, nós temos pessoas com inúmeras formações, pessoas que não têm formação, pessoas que não sabem ler, pessoas que sabem ler, e naquele momento Deus está ali, lembrando que o amor dele, que a graça dele se estende a todos, né? E o amor dele é igual. É interessante que a gente olha e diz, nossa, Deus salva a todos, né, que creem nele como Senhor e Salvador. A graça dele é estendida a todos que nele creem. E aí alcança aquele que não sabe ler, daquele que é um pós-doutor, alcança aquele que não tem formação e alcança aquele que é doutor. Ou seja, o amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o modelo de amor, né, que nós devemos ter dentro do nosso lar como pais é o amor de Deus. A graça que Deus nos concede é o amor que nós devemos conceder aos nossos que estão aqui conosco, mostrando que nós o amamos, os amamos de modo igualitário, que não há qualquer tipo de acepção de pessoas, né, que é interessante que você vê que um pai, né, ama todos os filhos de maneira igualitária. Quando um sofre, o pai sofre junto. Quando um está feliz e o outro está triste, o pai ele fica feliz com o que está feliz e triste com aquele que está triste. O pai ele consegue ter esse amor igualitário, essa sabedoria que faltou, né, aqui a Isaac e a Rebeca. Não é uma crítica querendo ser melhor, porque nós sabemos que dentro do povo de Deus, né, é natural que Deus pegue os imperfeitos, né? Ele nunca pegou os perfeitos porque não há perfeitos, né? Então ele sempre pega aqueles que são imperfeitos
e para nos mostrar que o amor dele é que vai nos aperfeiçoar, né? E aqui um dos erros, né, que às vezes são cometidos por muitos, é a predileção, é mostrar a preferência, né, por algum filho. E aqui essa preferência foi mostrada por alguns motivos que nós vamos ver, né, durante a lição. Mas o que é mais importante que nós aprendamos primeiramente é que essa predileção, ela provocará uma espécie de tragédia moral e tragédia espiritual. Então é sempre ter bom cuidado, é sempre ter muito cuidado, que a predileção de um pai por um filho pode gerar uma tragédia, tá? Tanto moral quanto uma tragédia espiritual dentro de um lar. E é sempre bom orarmos a Deus para que por meio do seu Espírito Santo nós possamos nos lembrar do amor de Jesus Cristo e que não venhamos a fazer esse tipo de acepção, que nos dê sempre sabedoria. Tá? Em Romanos, vamos ali, irmãos, em Romanos capítulo 2, no versículo 11, tá? Romanos capítulo 2, no versículo 11, ele diz o seguinte, ó: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tá? Aqui é a mesma passagem, né? As mesmas palavras que Tiago, né, usa, o apóstolo Paulo também usa. Tá? Porque para Deus não há acepção de pessoas, e esse é o modelo de amor que nós devemos pautar a vida em família. É o modelo com que Deus nos amou. E se Deus nos amou sem fazer qualquer tipo de acepção de pessoas, nós devemos também, no nosso lar, demonstrarmos que nós não fazemos qualquer tipo de acepção de pessoas. Amamos a todos de modo igualitário. Tá? É interessante essa passagem porque a gente começa a entender, tá, que como é o amor de Deus, para que nós possamos dentro do nosso lar replicarmos esse amor. E é natural que quando dentro de um lar os filhos veem, né, que o pai e não consegue, né, porque não há uma acepção, então aquele lar há uma harmonia espiritual, há uma harmonia moral. Um pai ou a mãe, ele consegue adquirir um respeito, sem, obviamente, ser pelo medo, sem ser pela ameaça, sem ser pela coação. Um pai que ama os filhos sem acepção, ele deixa muitas vezes os filhos sem qualquer tipo de argumento. Por exemplo, olha, se o pai, né, vai castigar um filho, impedindo, por exemplo, que ele saia para determinado lugar, porque naquela semana ele fez isso. Se na outra semana o outro irmão, né, fizer a mesma coisa, e o pai der a mesma lição, né, que deu no filho, outro, ele estará mostrando dentro do lar uma harmonia, e que não há acepção. Mas agora perceba, dentro de um lar onde 3, 4 filhos tem, e só um é castigado, e os outros 3, né, fazem a mesma coisa que o outro faz, e só o outro porventura é castigado, e os outros 3 não têm, e aí esse que está sendo, né, castigado e vendo que os outros porventura não estão, ele começa a se indagar por que o pai está tendo predileção pelos outros e não por ele. E entenda que isso não é sábio de um pai, não é sábio de qualquer lar, né, de um pai ou de uma mãe. Então o tratamento ele deve ser igualitário, não havendo acepção de pessoas. Eu lembro bem, na minha época, quando a gente era mais novo, lá em casa, ao todo somos 4, né? E o tratamento era extremamente igualitário, que quando meu pai comprava, né, na feira, eram 4 ao todo, né? E às vezes vinha do trabalho, comprava um pacote de biscoito, né? E tinham 4 filhos, vamos ver que um pacote vinha 12. Ele dizia, dividam igualitariamente, né? Ou seja, 3 para cada aí e pronto. Em nenhum momento, tá, ele trazia o biscoito só para um dos filhos. Em nenhum momento, tá, ele dizia, olha, estou trazendo aqui, mas a maioria não. Em nenhum momento. Tá? Eu lembro como se fosse hoje, né? E essas lições ficam em nossa vida porque a gente começa a entender, né, o amor de Deus também. É dentro do lar que nós também mostramos aos nossos filhos o modo como Deus nos ama. É de forma igualitária. E até hoje, essa lição fica, e tenho certeza que você que está em casa, né, que tem
vários irmãos e tem um pai, uma mãe que os tratou de forma igualitária, você começa a entender, é verdade, o que o meu pai fazia com um, fazia com o outro, né? O que ele não podia fazer por um, ele acabava não fazendo por outro, para também não gerar essa tragédia moral, uma tragédia espiritual dentro de um lar. Tá? Então, a gente precisa ter essa sabedoria, lembrar, né, que o lar é um ambiente para que nós possamos replicar o amor de Deus. E se Deus ama sem acepção, devemos fazer o mesmo dentro do nosso lar. No ponto 1 diz, o plano de Deus para a família e sua presciência. Na lição, no ponto 1, item 1, ele tem um subtítulo assim, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. E aqui a gente vê que esse plano maior era porque Isaac, né, quando casou com Rebeca, ele, à época, com 40 anos, ele orava para que Rebeca, né, pudesse ter filhos, né? E uma coisa que ele fez diferente, né, do seu pai foi não se precipitar. Ele orou, esperou no Senhor e durou aí 20 anos, né, para que Deus abrisse a madre da sua esposa, Rebeca, e daí então tivessem gêmeos. Então, uma lição interessante é que nós devemos esperar no Senhor, não nos precipitarmos, porque o plano de Deus, ele cumprirá-se, né, em nossas vidas, independentemente da nossa agonia, né? Porque se Deus tem um plano, ele vai cumprir. Se ele tem um decreto, né, ele já cumpriu. E aguardemos, o que ele quer de nós é paciência. E Isaac, nesse aspecto, e Rebeca esperaram no Senhor. Somente 20 anos depois, né, dessa oração, com 60 anos, Isaac recebe a notícia de que a sua esposa estava grávida. E aí, aqui na lição, ele diz assim, portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então, o plano de Deus, né, para as famílias todas, né? Deus tem um plano para cada família. E a gente sempre diz, né, é muito claro, que esses planos de Deus serão cumpridos, tá? Serão cumpridos. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes tem louvores que dizem que os sonhos de Deus não sonha, Deus decreta, tá? Não existe isso, Deus sonha, Deus tem sonhos, não. Deus tem decretos que serão cumpridos, tá? Então, Deus tem planos e esses planos serão cumpridos. E todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Tá? Então, porque Deus sonha um plano para a nossa família. Não, Deus tem planos para a nossa família e esses planos serão cumpridos. Tá? E se você perceber na história de Abraão, né, Abraão precipitou-se, né, foi ter filhos, né, com um amante, ele precipitou-se, mas os planos que Deus tinha de Abraão com a sua esposa foram cumpridos, porque Deus cumpre os seus planos. Tá? Deus não é inerte. Quando fala, me incomoda muito quando eu escuto louvor dizendo que Deus sonha, porque dá a entender que Deus é um ser inerte que fica olhando, né, para a sua criação e tendo planos e sonhos que só vão se cumprir se a gente quiser, né? E não é bem assim, tá? Deus tem planos que serão cumpridos em nossa vida e serão cumpridos em nossa família, e de igual forma. E nós tenhamos paciência para que esses planos sejam cumpridos. Deus tem um propósito, né, para a minha família, tem um propósito para a tua família, e Ele vai cumprir esse propósito. Tá? Que nós estejamos sempre firmes, né, porque Deus, Ele já decretou, tá, por meio do seu Filho Jesus, tá, a nossa salvação nele, pela fé e através, né, do seu Filho. E aqui ele diz, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. E aqui nós temos, gente, uma luta, né, entre a luta de entendimento, né, que isso aqui, gente, é um mistério de Deus, tá, entre a presciência de Deus e os seus decretos, né, e entre a liberdade humana e a presciência de Deus, né, que nós, arminianos, né, cremos claramente que Deus, Ele sabe de todas as coisas, sabe o futuro, e, claro, Ele sabe das nossas escolhas, né?
e nelas não interfere, para que ele não seja responsável pelo pecado, não é? E esse é o nosso entendimento, é diferente dos nossos irmãos calvinistas, mas aqui nós temos uma concepção arminiana, né, da presciência, onde Deus sabia de antemão o que aconteceria com Isaac e com Jacó. E lá no final desse item 2, né, no ponto 1, item 2, lá no finalzinho, ele diz assim: devemos ressaltar que esse atributo, né, não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Tá? Ele está dizendo aqui diretamente que Deus não é o responsável, né, pelo pecado, que é a nossa visão arminiana. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. E tem um filósofo, né, gente, Alvin Plantinga, né, que um filósofo de renome mundial. Ele diz que a soberania de Deus é tão grande que mesmo diante do nosso livre-arbítrio, todas as coisas cooperam para o plano dele. E aí é uma maneira que Alvin Plantinga, esse filósofo cristão, ele tem de dizer: olha, a presciência tem como se moldar a liberdade humana, tá? Porque os decretos de Deus serão cumpridos e ele usa a nossa liberdade para que as coisas cumpram, né, com o seu propósito, e dessa maneira ele acaba não pecando de igual forma. E foi aqui uma maneira, né, que nós temos arminiana de entender que essa cisão de duas nações que estavam dentro do ventre de Rebeca sejam literalmente colocadas para serem, como aqui, duas nações estão no teu ventre, né? E uma servirá a outra, uma será maior que a outra. E o ponto 2, vamos tratar do chamado conflito familiar. Tá? Aqui nós passamos para outro ponto até, obviamente, carregarmos o conflito interno. Mas aqui ele diz o conflito familiar. Na antiguidade, não ter filho, gente, era, para a mulher, era algo de muita vergonha. Ela era considerada até mesmo alguém amaldiçoado, porque não podia gerar filhos. E Rebeca, mesmo diante disso, né, ela continuou orando, confiando em Deus, confiando no Senhor, e assim, dessa maneira, Deus foi lá no seu tempo, 20 anos depois, e deu um filho. Mas, durante a passagem bíblica, no ponto 2, item 2, ele diz que o conflito e os filhos, os filhos lutavam no ventre dela. E essa passagem é uma passagem muito forte, porque isso lembra um pouquinho, né, a passagem lá em Romanos, né, irmãos? Romanos, lá no capítulo, deixa eu ver, capítulo 9, né? Deixa eu ver lá um pouco na frente. Ele coloca primeiro, capítulo 9, lá no versículo número, capítulo 9, versículo, vou pegar o mais corretinho, gente, para vocês, 9, versículo 6, vamos começar a partir do versículo 6, que é mais importante para a gente ler aqui. Olha o que diz Romanos, capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois?
que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me, então, por que se queixa ainda? Porquanto que tem resistido à sua vontade. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, coisa formada se dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? E essa passagem, gente, é uma passagem que, novamente, ele trata aqui sobre a predileção, né, de Rebeca a um dos filhos, né? E aqui, quando você lê, dá a entender nessa passagem, como Paulo diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. E aí aqui a gente entra num conflito entre arminianos e calvinistas, que não vem ao caso a gente tratar aqui, tá? Mas aqui a passagem que nós lemos, assembleanos, arminianos como somos, a passagem que nós lemos, a maneira que aqui são duas nações, e não diz nada a respeito da salvação individual, mas sobre duas nações, né, em que uma serve ao Senhor e a outra não serve ao Senhor. E claro, aquele que serve ao Senhor será amado por Ele, e aquele que não serve, obviamente, será odiado pelo Senhor. E aqui ele mostra que os propósitos de Deus serão cumpridos. E aqui a gente pode ler essa passagem e achar que há sim, né, um conflito interno, mas foi a partir disso que os planos de Deus foram cumpridos. É interessante que os planos de Deus são cumpridos de toda maneira. Tá? Mas aí havia um conflito, né, dentro dessa família, e ali nesse conflito, né, Deus faz com que os seus planos sejam cumpridos em nosso lar. Tá? No ponto 3 do item 2, ele diz assim: o favoritismo do casal pelos filhos. Olha aqui o que eu grifei, eu vou ler até onde eu grifei. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, capítulo 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho e por isso primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. E aqui vem, né, aquela história que todos nós sabemos, né, que pela predileção que um tinha, acabou cada um escolhendo, né, quem seria aí ou quem receberia as bênçãos da primogenitura, né? E a gente sabe o que aconteceu, e Jacó foi lá pelos planos, né, da sua mãe, e foi lá e tomou o lugar de Esaú. E nós vemos aqui, gente, a tragédia moral e espiritual dessa predileção. Tá? No item 3 da lição, o problema da predileção por filhos da família é que, naturalmente, há uma tragédia moral, porque os filhos, eles não têm em quem se espelhar. Se um pai ama mais um filho do que o outro, aquele outro que não é amado, que não se sente amado, naturalmente ele cairá em uma tragédia moral e também espiritual. Porque como um pai que diz que ama aos seus filhos, trata de forma diferente a eles. Como um pai desse terá autoridade para ensinar a um filho que Deus não faz acepção de pessoas? Como em um momento de sofrimento, um filho chegará para um pai que dá predileção e ele não vai naturalmente enxergar o amor de Deus assim. Porque Deus não gosta de mim, Ele ama de forma diferente, porque meu pai em casa era assim. Então, muitas vezes, nós pais temos a oportunidade de ensinarmos de maneira prática o amor de Deus em nossos lares. Que nós não ensinemos, como diz o apóstolo Tiago, que nós não ensinemos só de palavras, mas de ato, de atitudes. Que a nossa fé não seja uma fé só de falar, mas de fazer.
Então, que dentro de um lar nós venhamos a entender, né, a mostrar o propósito de Deus. E aqui no ponto 1, ele diz, olha, Esaú era o filho predileto de Isaac e Jacó era o filho predileto de Rebeca. E entenda que como eles analisavam seus filhos, porque eles amavam de modo diferente, porque eles meio que entendiam que os filhos deveriam ser a extensão da sua vontade. Um erro muitas vezes, né, que nós muitas vezes fazemos. Nós vemos em um filho um modo de nós realizarmos os nossos sonhos, né? E acabamos colocando nossos anseios nesse filho e acabamos, olha, ele é um filho homem, tem um casal, aí tem um cara que é homem, ele queria ser jogador de futebol, não pôde ser, e ele começa a ter uma predileção, né? Só sai com aquele filho, esquece a menina e começa a tentar colocar os seus sonhos sobre aquele, ou seja, aquele filho que satisfaz a sua necessidade é o filho que ele vai mostrar a predileção, porque foi assim aqui. O filho que podia suprir as necessidades de cada um, né, era o que é o mais predileto. Aqui, né, Esaú era o preferido de Isaac, porque a caça o agradava, né? O filho era um filho que trazia a ele a caça, né? E a Rebeca, porque ela recebeu aquela promessa, né, de que o menor servirá ao maior. E cada um tinha os seus interesses em um dos filhos e acabou gerando naturalmente essa predileção quando eles, né, quando eles nasceram, quando eles já estavam ali com vida, tá? E a gente percebe que quando nós não ensinamos o amor, naturalmente, né, o amor igualitário, naturalmente há uma quebra, né, dos filhos com relação aos demais mandamentos. Aqui Esaú, por exemplo, ele quebrou o mandamento, tá, da obediência e de respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira. Tá? Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este haveria, né, levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então perceba, gente, que há uma tragédia moral e espiritual nessa família, que mostrou uma predileção e isso acabou se refletindo nos filhos. Uma tragédia moral e espiritual pelas quais os pais estão afundados, inundam também, tá, os seus filhos. Então temos que ter cuidado na maneira que nós criamos. Isso, claro, a gente ora a Deus. Ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe, mas graças a Deus em Cristo Jesus que Ele nos deu a sua palavra, né? Para que nós possamos, pelo erro, né, dos irmãos, aprendermos e para que com os acertos nós possamos também direcionar a nossa vida. Então, Deus nos deu a sua palavra para ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, da maneira como houve um erro aqui em Isaac, né, e Rebeca, que nós não venhamos a cometê-los. Somos falhos, né, somos pecadores, não somos melhores do que Isaac, não somos melhores do que Rebeca, não somos melhores do que Davi, não somos pecadores, todos nós. E o que a história da Bíblia tem em comum é que Deus cumpriu o seu propósito, por meio de homens pecadores e mulheres pecadoras, para trazer aquele que era perfeito ao mundo. Perceba que se você for olhar, né, toda a história, desde Abraão até a chegada do Cristo ressurreto de Deus, Ele escolheu vir como homem, tá? Mesmo olhando para trás e vendo, né, os homens que um Deus usou, eram homens pecadores. Então logo nós não podemos nos sentir aqui hoje superiores a Isaac, superiores a Rebeca, dizermos que de uma certa maneira eles cometeram um erro que eu não cometeria. Cuidado que aquele que acha que está cuidado para aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? E a gente apenas aprende com os erros dos irmãos que são seres humanos como nós somos, são pecadores como nós somos. E aqui na lição ele diz o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente.
Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e de problemas emocionais, aquilo que eu falei. Uma predileção gera um transtorno emocional, psicológico, tá? Afetivo na família. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade do desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos. Então, gente, nós que somos pais, nós temos uma responsabilidade imensa sobre a vida emocional, física e espiritual dos nossos filhos. É de conhecimento que, como pais, a gente erra tentando acertar. Tá? O resumo de ser pai, errar tentando acertar. E não é uma lição fácil, você que está me ouvindo em casa, você que é pai, você que é mãe, e a gente passa a entender mais os nossos pais depois que nós nos tornamos pais, não é? E que muitas vezes nós julgamos os nossos pais quando éramos apenas filhos, né? E dizendo, meu pai errou nisso, meu pai errou aquilo. É tão fácil, né, apontar o erro dos nossos pais até nós nos tornarmos pais, né? Entendermos o que é ser pai e o quanto a gente erra, né, irmãos? E o quanto a gente erra tentando acertar. E essa maior lição que nós devemos tirar. Por mais que venhamos a errar como pais, que não percamos na mente que nós temos uma enorme responsabilidade sobre a parte física, espiritual e emocional dos nossos filhos. Para que nós venhamos a errar menos, né? Que leamos mais a palavra, porque é ela que vai nos conduzir, nos dar o norte. Através dos equívocos feitos por homens de Deus do passado, nós podemos pautar a nossa vida aqui. Iremos continuar errando? Iremos, mas nós teremos uma bússola que vai muitas vezes nos direcionar para o caminho certo. Os nossos sentimentos, né, muitas vezes nossas emoções farão com que venhamos, às vezes, a nos comportar de modo contrário com o que diz a palavra de Deus, mas que nós venhamos a voltar, nos restabelecer e entender o nosso propósito. Eu ouvi uma frase de um pregador essa semana, uma frase no Instagram muito sábia, né? Que diz que ser pai, ou ser pais, né? Nós pais, ser pai é sempre estar cansado, mas nunca arrependido, né? É uma árdua, porém agradável tarefa. É uma tarefa de enorme responsabilidade, porque a partir daquele momento em que nós optamos por ter filhos, nós somos por eles responsáveis pela parte física, emocional e espiritual. Deus nos confiou, né, essa maior bênção que o homem pode ter. E nós devemos lembrar que todos os filhos que Deus manda, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 10º, 20º filho, devemos amá-lo igualmente, porque a partir do momento em que Ele manda, a quantidade de filhos que for, Ele terá um propósito para cada um desses filhos. E nós, como responsáveis físicos, espirituais e emocionais por Ele, cabe a nós amarmos de modo igualitário, porque se Deus os amou, nós também devemos assim fazê-lo e amá-lo de forma igualitária. A conclusão para essa lição, gente, é lembrarmos que Deus nos ensina por meio da sua palavra que nós não devemos selecionar um filho, ter essa predileção, porque isso suscitará inevitavelmente a ira de um deles e poderá gerar um conflito enorme dentro de um lar. Se tem esse erro que foi cometido por Isaac e por Rebeca, que nós aprendamos com ele, não o julguemos, né? Mas que possamos aprender com eles, né? Com esse erro, para que o lar, nosso lar, seja um lar de paz e de harmonia. Né, irmãos? Então, agradeço a Deus pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Aprender, ensinar é aprender,
né? E toda vez que eu estudo para essa lição ou para essas lições, eu aprendo mais do que eu ensino, né? Porque a palavra de Deus vai ministrando ao nosso coração e vai nos mostrando, né, a verdade e o modo como nós estamos nos comportando em nosso dia a dia e no quanto nós ainda temos por melhorar, né? Então eu espero que essa lição também tenha ministrado ao seu coração por meio do Espírito Santo. Eu desejo a Deus que abençoe em Cristo Jesus a sua semana, que Ele venha suprir todas as vossas necessidades, que Ele dê a você uma harmonia no lar, filhos, né, física, espiritual e emocionalmente estáveis, né, que Deus tire toda a contenda, né, do seu lar e que você possa, né, durante essa semana, demonstrar ainda mais o amor igualitário que você tem pelo seu filho, que é o mesmo amor que Cristo tem por todos nós. Amém, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado.